Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Hoje é terça, 10 de janeiro de 2017. Os assuntos do Jornal Breve de hoje são: varejo cresce em novembro, mas vendas caem 6,4% no acumulado do ano. Hoje é dia da coluna Economia Real com André Martins. E Nokia ressurge com novo celular e assistente de voz. Veja o que já se sabe. EBC Brasil. Varejo cresce em novembro, mas vendas caem 6,4% no acumulado do ano. As vendas do comércio varejista do país fecharam novembro com crescimento de 2% em relação a outubro na série livre de influências sazonais, interrompendo uma sequência de 4 taxas negativas consecutivas e que levou o setor a fechar o período janeiro-novembro com queda de 6,4% na comparação com o mesmo período de 2015. Os dados da pesquisa mensal do comércio foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e indicam que em novembro a receita nominal do setor cresceu 0,9% frente a outubro. Já no resultado acumulado de janeiro a novembro, a receita nominal do varejo cresceu 4,8% frente ao mesmo período de 2015. O IBGE ressalta que a variação positiva do volume de vendas em novembro recompensou parte da perda acumulada pelo setor de 2,3% de julho a outubro, contribuindo para interromper a trajetória de queda no indicador de média móvel trimestral de 0,3%, observância desde maio de 2016. Na série sem ajuste sazonal, no confronto com o igual mês do ano anterior, o volume de vendas caiu 3,5% em relação a novembro de 2015, a 20ª taxa negativa seguida nesse tipo de comparação. Ainda assim, foi o recuo menos acentuado desde os menos 2,7% de junho de 2015. Assim, os resultados permanecem negativos para o volume de vendas. Além dos 6,4% negativos do ano, o acumulado dos últimos 12 meses fechou negativo em 6,5%, ampliado tem saldo positivo. Os dados divulgados pelo IBGE indicam ainda que no comércio varejista ampliado, que inclui além do varejo veículos, motos, partes e peças de material de construção, as variações sobre o mês imediatamente anterior também foram positivas. O volume de vendas cresceu 0,6% e a receita nominal 0,3% na série de influências sazonais. E nas comparações que envolvem o ano anterior, série desonalizadas, o volume de vendas apresentou resultados negativos com quedas de 4,5% em relação a novembro de 2015, de 8,8% no acumulado do ano e de 9,1% no acumulado dos 12 meses. Já a receita nominal acusou crescimento de 1,7% sobre novembro de 2015, mas fechou em queda nos períodos janeiro e novembro, e nos últimos 12 meses 0,6% e 0,8% negativos, respectivamente. Para atividades de 2% nas vendas do comércio varejista de outubro para novembro deste ano, significa resultados. O principal destaque veio do avanço de 0,9% em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, seguido pelos 7,2% de outros artigos de uso pessoal e doméstico e pelos 2,1% de móveis e eletrodomésticos. O setor de equipamentos de escritório, informática e comunicação cresceu 4,3%. Na outra ponta, entre as atividades com redução no volume de vendas, entre outubro e novembro aparecem os tecidos, vestuário e calçados, menos 1,5%. Livros, jornais, revistas e papelaria 0,4%. E combustíveis e lubrificantes 0,4% negativo. Resultados positivos em 23 estados. O crescimento de 2% nas vendas do comércio varejista entre outubro e novembro do ano passado, série com ajuste sazonal, reflete resultados positivos em 23 das 27 unidades da federação, com as maiores taxas de variação sendo observadas em Tocantins 6% e Paraíba 3,8%. Alagoas e Roraima, ambos com taxas de 0,9%, são os estados com recuos mais acentuados. Entre
Frente a novembro de 2015, série com ajuste sazonal, o comércio varejista registrou queda em 21 dos 27 estados para o volume de vendas, com destaque para Pará, com 13,7% negativos. Apresentou maior aumento do volume das vendas em novembro. No comércio varejista ampliado, 23 unidades da Federação apresentaram variações negativas na comparação com novembro do ano passado. Em termos de volume de vendas, destacam-se o Pará, 14,2% negativos, e a Paraíba, 3,2%. Os estados com maior impacto negativo foram São Paulo, 5,1% negativos, e Rio de Janeiro, 7,4% negativos. Momento importante agora no Jornal Breve, a coluna Economia Real. André Martins vai falar sobre a previsão de 2017 para a nossa economia. André, é com você. 2017 deve ser o ano da transição para a economia brasileira, prevê economista-chefe da XP Investimentos, Zein Latif. Se 2016 foi marcado como o segundo ano consecutivo de recessão no Brasil, 2017 deve entrar como o ano da transição para um cenário mais otimista. O crescimento, enfim, deve voltar, mas ganhando força apenas no segundo semestre. Para Zein Latif, economista-chefe da XP Investimentos, ainda não será dessa vez que viveremos o cenário dos sonhos, mas certamente a economia oferecerá um alento sobre o caminho que vinha sendo trilhado até então. A reforma da Previdência, por exemplo, deve entrar na pauta do Congresso nos próximos meses, e se espera que seja uma importante sinalização para equacionar a relação dívida-PIB do Brasil. A atividade econômica deve começar a mostrar sinais de recuperação, em um quadro de inflação e juros mais normalizados. O cenário internacional, no entanto, pode ser o elemento de sorte e o azar para o governo de Michel Temer. A economista projeta um impulso moderado nos preços das commodities, ainda que o cenário mundial seja de estagnação, e da imposição de uma agenda protecionista, mas ainda há incertezas que rondam as perspectivas no exterior e que podem mudar o cenário. Quando se colocam todos os riscos e oportunidades na balança, a conclusão é de que os primeiros meses do ano ainda devem ser desafiadores e apresentar riscos ao mercado. A estabilização deve começar a ganhar força somente na metade do final de 2017. Bom, traduzindo, o que significa isso? Pode ser que a nossa economia comece a reagir a partir do segundo semestre de 2017. Isso é muito importante e é possível que aconteça mesmo, porque após 2 anos de recessão, com esses ajustes na política econômica que o Michel Temer propôs, possibilita que inicie-se novamente o crescimento da economia brasileira. Esse é o natural das coisas, é o que, digamos, o governo fez a lição de casa, o natural será que a economia comece a reagir por sua própria conta. Os brasileiros começarão a ter talvez uma ligeira melhora. Mas isso não significa que vai melhorar e ficar às mil maravilhas, como todo mundo quer. Não é isso que vai acontecer. Pode ter certeza. A economia vai começar a reagir, ou seja, vai começar a melhorar um pouquinho. Mas temos 2 anos de recessão para recuperarmos e mais quase 2 décadas de governo desastroso socialista comunista que tivemos. Então tem muito caminho ainda para ser andado. Por que a economia pode começar a recuperar? Como foi dito aqui, depende muito do cenário internacional. Isso é muito triste para o Brasil, porque a nossa economia é muito vulnerável. Ela não é uma economia forte, por exemplo, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, como a Alemanha, que aguenta turbulências internacionais. A nossa economia é muito frágil. Qualquer coisa que acontecer lá fora afeta muito a economia do Brasil. Os capitais, o dinheiro, entra e sai muito fácil do nosso país. O nosso país ele vive às custas do dinheiro especulativo. Quanto maior risco tem um país na sua economia, maior é as taxas de juros
que o nosso governo e as empresas pagam para emprestar dinheiro do exterior. Então, logicamente, os investidores investem pesadamente aqui. Mas basta que, por exemplo, a Índia comece a pagar taxas mais altas, a Rússia, ou a China, até o México, por exemplo, para que esse capital saia daqui e vá para outros países. Até mesmo um cenário de incerteza no Brasil faz com que os investidores tirem dinheiro daqui. O motivo que pode ser que a nossa economia reaja também é o seguinte: tudo indica que nós vamos ter uma grande, não uma safra recorde, mas os nossos produtos agrícolas, soja, milho, carne, enfim, vai ter uma grande produção. E o Brasil é um grande exportador. O Brasil é o maior exportador de produtos em commodities, ou seja, grãos, para serem beneficiados. Graças ao nosso solo, nosso território imenso, e nosso potencial hídrico e pluvial de chuvas. Então conseguimos produzir bastante, é um custo moderado. E podemos exportar muito. Então, como o dólar está alto, a nossa tendência é exportar bastante, e como exportamos em dólar, muito dólar vai entrar para o Brasil. O dólar vale mais que o real, então isso ajuda a dar um fôlego para a nossa economia. Mas isso também depende do cenário internacional. Se algum presidente louco de algum país, da vida, por exemplo, quiser proteger os produtores rurais daquele país, ele baixa uma tarifa lá protecionista, impedindo que o nosso produto entre, não conseguimos exportar e o dinheiro não entra aqui. Então é muito vulnerável a nossa economia, é muito recente em nossa economia, muito frágil, né, nesses problemas. Então nossa balança comercial depende muito disso. Então o que nós temos que fazer é ter consciência disso, ter cautela nos investimentos, não perder a fé, continuar trabalhando, confiar que as coisas vão melhorar e fazer o nosso possível. Com relação ao que eles falaram aqui, que a votação das medidas da Previdência pode ser que também melhore a nossa economia. Fica o seguinte, que a Previdência é deficitária. O que a Previdência, o INSS arrecada com contribuições de pessoas nativas trabalhando, não é suficiente para pagar sua folha de pagamento, ou seja, dos seus aposentados. Então o governo tem que complementar esta falta de recursos com o dinheiro do Tesouro Nacional, com arrecadações de outros impostos, que ele arrecada com outros impostos, para poder acudir à Previdência. Então, teoricamente, eles querem dizer o seguinte: vai sobrar mais dinheiro do governo para poder investir em outras áreas, caso a Previdência seja aprovada essas novas medidas. Então vai sobrar um pouco de dinheiro que não vai ser desviado tanto para pagar os aposentados. Eu estou pagando para ver. Eu não acredito que realmente isso aconteça, mas na teoria tudo é bonito. Na prática, quem sofre mesmo é nós que estamos aqui ralando, sofrendo e batalhando por uma vida melhor. Que Deus proteja o Brasil, nos proteja, e esse 2017 seja bom para todos nós. Um abraço a todos. Obrigado, André. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tecnologia.ol. Nokia ressurge com novo celular e assistente de voz. Veja o que já se sabe. Se você passou dos 20 e poucos anos, é provável que tenha usado o celular da Nokia e tenha uma queda por ele. Os aparelhos da marca, que dominou o mercado de aparelhos móveis entre os anos 90 e início de 2000, viraram xodós e ainda são lembrados com muita nostalgia. A boa notícia é que eles estão prestes a voltar, embora tenham decepcionado quem esperava grandes inovações. Apesar disso, o Nokia 6 foi anunciado com boas especificações. A novidade fica por conta do preço $245, R$780. Aqui está o que já sabemos sobre o novo modelo. A Nokia já deu pistas de que lançará a própria assistente virtual, seguindo os passos da Siri, Apple e Google Assistant. Uma patente com o nome Vicky foi registrada na Europa com a descrição similar a assistentes de outros. Não se sabe, contudo, se aparecerá já no Nokia 6, já que a informação não está no release do novo aparelho. Por outro lado, o celular da Nokia deve vir com tecnologias presentes
em modelos de companhias líderes de mercado, como Samsung e Apple. O vídeo de divulgação do novo modelo mostra a tecnologia do leitor de impressão digital. Agora vem a notícia ruim. A princípio, o Nokia 6 estará disponível apenas na China, pelo site jd.com. A empresa quer aproveitar o mercado de 552 milhões de usuários de smartphone para marcar a sua volta e sequer fala sobre a presença em outras partes do mundo. Agora veja a previsão do tempo para Itapeva. As informações são do site Climatempo. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 31 e a mínima é de 18 graus. E o Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.